Olá, desenvolvedores web! Como vão vocês hoje? Antes de começar nosso conteúdo de hoje, peço que vocês cliquem no like se gostarem do conteúdo, se inscrevam para receber novas notificações sobre vídeos no canal e também compartilhe o conteúdo em comunidades de programação. Hoje vamos falar dos sites que eu mais uso no processo de desenvolvimento dos meus sistemas, parte 3. Eu farei uma breve demonstração de como funciona o Packagist.org. Mas antes, vamos esclarecer o que é o Packagist. O Packagist é um repositório de pacotes padrão do Composer. Ele permite que você encontre pacotes e permite que o Composer saiba de onde obter o código que você precisa. Você pode usar o Composer para gerenciar as dependências do seu projeto ou das bibliotecas. Nós iremos saber mais sobre Packagist e Composer nos próximos vídeos, mas agora vamos fazer uma breve simulação de como funciona o Packagist. Vamos iniciar aqui um projeto. Dentro dessa URL www.twig, eu irei criar um outro diretório. Vamos chamar de CI, certo? Se eu der um listar ordenado neste diretório, está aqui o nosso diretório CI. Nós iremos entrar no diretório que acabamos de criar, cd CI, pronto. Vamos dar um clear para limpar a nossa tela. E vamos criar um arquivo chamado composer.json. O comando vim já permite que criemos e possamos editar diretamente nessa tela o arquivo. Nós iremos apertar a tecla I para ativar a opção de inserir no arquivo. E vamos colocar dentro deste arquivo composer.json simplesmente uma chave abre, uma chave fecha. Vamos dar um ESC para sair do modo edição. Vamos dar o comando :wq. W para salvar e Q para sair. Vamos dar Enter. Vamos listar mais uma vez e podemos observar que dentro do nosso diretório existe um composer.json. Sabendo que existe esse composer.json, agora nós vamos rodar um comando composer install. E vamos aguardar que o composer seja instalado em nosso diretório. Durante o processo de instalação, nós podemos acessar a página Ubuntu www.twig.ci e podemos observar que o arquivo composer.json está criado e que a pasta vendor com as bibliotecas padrões do Composer foram inseridas com sucesso. E aqui, no nosso terminal de comando, ele retorna uma mensagem que todos os arquivos foram gerados com sucesso. O que fizemos até agora? Nós instalamos o Composer em nosso projeto. Por que nós precisamos do Composer? Justamente para trabalhar com o Packagist. Lembra que eu falei que o Packagist é um repositório de pacotes padrão da ferramenta Composer? Vamos digitar aqui CodeIgniter. E temos aqui, no segundo resultado, CodeIgniter Framework. Vamos clicar nesse link. Aguardar que ele seja carregado. E temos uma linha de comando: Composer, Create Project, CodeIgniter Framework. Então, quando eu copiar este comando e colar aqui no meu terminal, ele vai começar a instalar o CodeIgniter dentro da página Framework. Vamos então proceder ao comando. Você insere o comando e dá um Enter. E aguarda enquanto os arquivos começam a ser gerados. Se observarmos dentro da pasta do projeto, em breve vamos ver que uma pasta adicional irá aparecer aqui dentro. Vamos aguardar alguns segundos. Eu gosto de colocar a tela uma do lado da outra para observar a movimentação entre o nosso terminal e o nosso diretório. Conforme nós podemos observar aqui, o Composer instalou todas as dependências que são necessárias para rodar o Composer e também para rodar o CodeIgniter, o framework que acabamos de instalar. E aqui podemos ver que ele realmente criou uma pasta Framework
e nessa pasta ele instalou o Framework CodeIgniter. Vamos dar mais um comando aqui, composer dump autoload. Composer dump autoload, ele atualiza o nosso arquivo Composer sobre os carregamentos das bibliotecas. Vamos lá novamente. Aqui está o nosso CodeIgniter instalado através do Composer com a ajuda do Packagist. O Packagist mantém todos os pacotes e bibliotecas atualizadas na medida do possível. Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar esse endereço aqui, twig.ci.framework, e vamos testar isso em nosso localhost. Localhost é a pasta www. Twig CI Framework. Welcome to CodeIgniter. Ou seja, ele está dando boas-vindas ao Framework CodeIgniter. Isso quer dizer que o nosso CodeIgniter foi instalado com sucesso através do Packagist. Vamos passar agora ao php.net. Com certeza, o link mais importante que vocês terão no processo de desenvolvimento com PHP e CodeIgniter. Por quê? Porque o php.net, ele nada mais é do que a documentação completa e atualizada do PHP, da linguagem de programação PHP. Nós podemos ir um pouco mais além. php.net br. Vamos escrever aqui, php.net br. Caso vocês tenham maior facilidade com a documentação em português. Nem toda a documentação ela está traduzida em português, mas boa parte de todos os artigos e todos os exemplos podem ser encontrados em português. Claro, lembrando que é extremamente essencial saber pelo menos o inglês técnico para você seguir na carreira de programador e ter acesso e oportunidades em empresas multinacionais. Por exemplo, trabalhar remotamente ou presencialmente em uma empresa que está localizada em Londres, ou na França, ou na Rússia, com certeza será necessário ter uma boa técnica do inglês para que você possa se comunicar com todos os participantes dessa comunidade de trabalho. Isso dito, vamos digitar algumas funções aqui no PHP para que ele retorne o conteúdo dessas funções. Todas essas funções, vamos pesquisar o eco do Hello World. Pronto. Provavelmente uma das primeiras funções que nós aprendemos quando iniciamos no aprendizado de programação é o echo, do echo Hello World. Aqui temos a função e podemos ver a descrição dela. Exibe uma ou mais strings. Aqui tem a descrição, echo, string recebe um argumento e pode receber outros argumentos. Exibe todos os parâmetros. Então aqui tem a definição dela. Não é uma função atualmente, construtor de linguagem, então não é obrigado a usar parênteses. Echo, diferente de outro construtor de linguagem, não se comporta como uma função, então ele nem sempre é usado no contexto de uma função. Sendo assim, se você quer passar mais de um parâmetro para echo, os parâmetros não precisam estar entre parênteses. O echo nada mais é para printar uma mensagem na tela. Echo Hello World, echo this spans multiple lines. Você pode armazenar a sua string numa variável e mandar dar echo entre aspas duplas na variável e assim por diante. Outra função extremamente importante no PHP é o array. Criar um array. O que é um array? Um array é uma matriz que contém índices de elementos. Por exemplo, aqui temos exemplos de array. Array frutas. A fruta no índice A é laranja, no índice B é banana, no índice C é maçã. Temos um array de números, onde o índice é anônimo, porém o valor é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E temos um outro array buracos, onde o primeiro é 5, o segundo é terceiro. Ou seja, nós temos um array dentro de outro array. Conforme vocês podem observar, temos um array dentro de outro array. Ou seja, são matrizes
dentro de matrizes, são informações dentro de informações. Onde nós usamos muito o array? Array ele é usado para selecionar todos ou vários dados de um determinado registro em nosso banco de dados. Nós aprenderemos muito sobre array durante o processo de desenvolvimento do nosso sistema. Por exemplo, para você selecionar um imóvel e todas as informações que estão anexas a ele, nós usamos em um determinado momento essa função array do PHP. Conforme podemos observar aqui na coluna direita, são demonstrados dezenas e centenas de funções que são similares ou que estão em relacionamento a essa função principal array. Por exemplo, o array merge. O array merge ele combina um ou mais arrays. Por exemplo, se eu tenho um array de frutas e outro array de verduras e eu quero criar um array de sacolão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um merge entre o array de frutas e o array de verduras. Conforme o exemplo abaixo, o array 1 é um array de cores e o array 2 é um array de formas. Então, se eu fizer um merge entre o array 1 e o array 2, o resultado que eu tenho é a incrementação de um array dentro do outro. Ou seja, ele vai printar todos os elementos do primeiro array e depois todos os elementos de um segundo array que vão ficar contidos dentro do mesmo array. Bom, essa é a documentação do PHP e toda vez que nós tivermos uma dúvida sobre uma determinada função que devemos usar, o primeiro lugar a se procurar sobre esta função é no php.net. Você pode pesquisar no Google a função que faz uma determinada coisa, mas assim que você achar a função que você precisa, você vem ao php.net, digita essa função que o php.net vai esclarecer todos os procedimentos, todas as informações que essa função tem a te oferecer e no final dessa descrição da função, vários usuários eles postam exemplos de caso de uso dessas funções. Então você pode simplesmente copiar o código, colar no seu editor e tentar reproduzir o mesmo resultado para aprender a usar essa função. Ficamos por aqui com php.net. Vou mostrar para vocês uma documentação que iremos usar muito durante o nosso processo de desenvolvimento, que é a documentação do CodeIgniter. Se vocês observarem, a maioria das coisas que eu pesquiso no Google, eu digito em inglês, porque às vezes eu sei que é uma perca de tempo tentar digitar isso em português, sabendo que em inglês existem milhares de vezes a mais o conteúdo que eu estou buscando disponível na internet. Estamos aqui no CodeIgniter.3.x, Read the User Guide Online, ou seja, leia a documentação online. Um dos primeiros comandos que nós aprenderemos a usar no CodeIgniter é o base URL. O que é o base URL? O base URL é uma função do CodeIgniter que permite chamar a URL de base do nosso sistema. Por exemplo, qual é a URL de base dessa documentação? https://www.codeigniter.com. Então, o base URL ele chama exatamente essa URL aqui, a URL de base do nosso sistema. Quais são os casos de uso para essa URL de base? Por exemplo, através do URL de base, nós poderemos chamar todos os nossos scripts, JavaScript, todas as nossas folhas de estilo, todas as nossas imagens e todos os outros elementos físicos e URLs que estão contidos em nosso sistema desenvolvido através do framework CodeIgniter. Então, essa será uma das primeiras funções que nós aprenderemos no uso do framework CodeIgniter. Mas aqui abaixo ela foi demonstrada mais uma vez. Nós temos ali base URL, que vai acessar o controller blog, que vai acessar o método post, que vai acessar o post de ID 123. Então, ele vai chamar, nesse caso aqui, https://www.codeigniter.com
/blog /post /123. E é isso que faz essa função base URL, só uma das dezenas de funções que nós aprenderemos no desenvolvimento da nossa agência imobiliária. Bom, nós ficaremos por aqui mais uma vez, porque o vídeo já está com 17 minutos e com algumas edições ele deve aí bater os 15 minutos. Eu agradeço por assistirem, desejo ótimo estudo a todos e nós seguiremos com mais uma parte para finalizar as ferramentas que estaremos usando no processo de desenvolvimento da nossa agência imobiliária. Obrigado a todos por assistir, bons estudos e até a próxima.